Ao contrário de toda essa nossa cultura coach humanista que prega para nós que nós devemos ser muito fortes, você e eu, nós somos fracos, fraquíssimos. A pergunta não é se você e eu somos fortes ou não, a pergunta é se nós reconhecemos a nossa fraqueza e o que nós fazemos com ela, porque nós somos fracos, e isso pode ser uma boa notícia para você e para mim. E é isso que nós vamos ver hoje na biografia do John Knox. Segundou com S de resenha. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E pessoal, nós estamos resenhando aí toda segunda-feira livros bons pra vocês. Hoje nós vamos ver o livro do John Knox, a biografia dele, A Poderosa Fraqueza de John Knox, escritos por Douglas Bond. Não foi escrito por Steve Laus esse aqui, foi escrito por Douglas Bond, não sei se dá pra vocês verem o autor aí. E ele vai trazer então a vida do John Knox de uma forma bem devocional e bem prática para nós. John Knox foi um dos reformadores, o maior homem que a Escócia já teve, por assim dizer. Ele foi então o reformador da Escócia e ele nasceu aí por volta da primeira ou segunda década do século XVI, ali do século da Reforma Protestante. Bom, ele era um homem muito fraco. Ele era um homem de uma fraqueza extraordinária. Apesar de nós sempre pintarmos ele com uma força extravagante, porque ele realmente, em um determinado momento na sua vida, botou medo em muita gente, até mesmo na rainha da Escócia. Mas, em si mesmo, Knox era... ele não era de inox, ele tinha uma fraqueza muito grande. Bom, pessoal, ele nasceu em uma família muito pobre, muito humilde, de operários ali do século XVI. Não se sabe nem mesmo o ano ou o dia, muito menos o ano, né, que ele nasceu. A gente especula aí primeira ou segunda década do século XVI, viveu uma vida assim bem no anonimato. A gente sabe que ele foi ungido ou consagrado a sacerdote com 25 anos e ele se torna ali depois o guarda-costas de um pregador chamado Wishart, que era um dos pregadores ali reformados, tudo bem? Esse Wishart ele foi queimado por pregar aí contra o catolicismo romano, por pregar a verdade bíblica. E o Knox ele tinha uma espada de 2 gumes ali para defender, ele era um soldado praticamente do Wishart ali, mas acabou que não conseguiu defendê-lo. Depois ele volta para continuar a ser professor ali dos seus alunos, dos seus jovens ali, mas em determinado momento Deus começa a mostrar que o que ele ensinava para aquele grupinho de jovens ali precisava ser pregado, e o pessoal começou a conclamar ele a pregar o evangelho de forma pública, né? Tem até um momento muito famoso na biografia dele que um dos jovens, um dos alunos dele, levanta com uma voz quase que profética, conclamando ele a pregar o evangelho, a ser um pastor, a pastorear uma igreja, que Deus tinha abençoado ele com dons e tudo mais, né? E o grande John Knox cai em lágrimas e sai correndo da sala. Olha a cena, esse cara aqui, barbudão do jeito que era, cara marrenta, boina do Peaky Blinders, em pleno século XVI, saiu correndo chorando de medo ou de senso de incapacidade. Essa era a fraqueza do John Knox. E foi um dos homens mais usados por Deus aí na Escócia. Ele então se tornou um grande pregador, ele pastoreou uma igreja, de fala inglesa na Inglaterra, se eu não me engano, por um incentivo do John Calvino. John Calvino era o tutor principal do John Knox, era um pai espiritual para John Knox. E ele foi muito usado por Deus nesse sentido. Quando ele começou a pregar, nada o parava. Ele tinha uma voz, uma convicção e um poder na sua pregação muito grande. E tanto que a rainha da Escócia, que era a arqui-inimiga dele, tentou matar ele de tudo quanto é jeito, acabou dizendo famosissimamente, ficou famosa a frase dela, que ela temia mais a oração, e você pode colocar aí a pregação também do John Knox, do que um exército aí de 10 mil homens. Tamanho era a convicção e o poder na vida deste homenzinho escocês aqui. Tudo bem? Ele morre ali na década de 70 do século XVI, a sua esposa fiel, no seu leito de morte ali, vai nos relatar, né? Ele fala para ler João 17, que foi o texto da conversão dele, fala para ler
outras passagens bíblicas, né? E para ler também o comentário de João Calvino aos Efésios. Muito interessante esse último pedido do John Knox. Tudo bem? E ele era um homem fraco. Esse é o paradoxo da vida cristã. Nós somos fracos e a nossa fraqueza não deve nos levar a uma vida de autocomiseração, de fraqueza em relação ao pecado. Muito pelo contrário, nossa fraqueza deve nos levar até Cristo, assim como fez John Knox. Essa é a principal lição que John Knox tem para nos ensinar. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é fraco, mas o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza dele. O próprio Cristo fala para ele lá em 2 Coríntios 12 exatamente isso, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e é o mesmo vale para nós. Em nossa fraqueza, em nossa insignificância, em todas as nossas lutas e falhas, nós corremos para Cristo pela fé, e nós temos um Salvador poderoso e infinitamente forte para suprir todas as nossas fraquezas, tudo bem? E esse reconhecer da nossa fraqueza, como eu falei, não é uma questão se você é ou não, você é. A questão é se você reconhece ou não, ou se você mente para você mesmo falando que você não é fraco. Não existe super crente, super pastor, super teólogo. Todos somos completamente fracos em nós mesmos. E essa fraqueza, pessoal, essa força em meio à fraqueza, ela se dá em todos os meios de graça: comunhão da igreja, a leitura bíblica, estudo bíblico, proclamação do evangelho. Mas também, especialmente um capítulo aqui muito interessante, é a vida de oração do John Knox. John Knox era, acima de tudo, um homem de oração, um homem de comunhão com Deus. Tudo bem? E quando nós oramos, nós reconhecemos, até mesmo com atos do nosso corpo, você pode orar de qualquer posição, mas quando você dobra o seu joelho, você está catequizando o seu corpo de forma bem prática e concreta, a se submeter a Deus. Quando você fecha o olho, você está confiando em Deus, que habita no mundo invisível, na dimensão invisível, né? E recorrendo a Ele, ao Deus Trino, em oração, nós demonstramos a nossa fraqueza, e a força e o poder de Cristo entra como nosso suprimento, como a nossa capacitação para viver em conformidade ao Evangelho e para proclamar o Evangelho. Então Knox era um homem fraco, sozinho, entre aspas, né? Ele tinha ali os seus companheiros, mas em frente a reis, rainhas, papas, cardeais, igrejas ali da época, heréticas, ele cumpre um famoso dito que diz: um homem com Deus nunca é minoria. Esse é o dito, né, em francês. Um homem com Deus nunca é minoria, ou positivamente, né, um homem com Deus sempre é maioria. Tudo bem? Que essa seja a nossa coragem, a nossa ousadia, a nossa confiança, a nossa esperança, que Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto, que venceu a morte, Ele é a nossa força, e é na força dele que nós marchamos, porque Ele nos deu do seu Espírito. Tudo bem, pessoal? Então eu vou deixar o link aqui para vocês desse livro aqui na descrição do vídeo. Se você comprar pelo nosso link, você está ajudando muito aqui o nosso Instituto de Linguagem Bíblica. E nós vamos continuar aí semana que vem com mais uma da série Um Perfil de Homens Piedosos. Então fique por dentro. Se você não viu ainda a nossa programação para este segundo semestre de 2023, eu vou deixar aqui o link para vocês, o card, para vocês darem uma olhada, para vocês não perderem nenhum vídeo e crescermos juntos aí nesses nossos estudos bíblicos, estudos teológicos cada vez mais profundamente. Tudo bem? Então, como de praxe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, converse comigo nos comentários, coloque eu sou fraco para saber que você assistiu o vídeo até o final, e Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.